Hoje vamos falar sobre duas figuras fascinantes da Bíblia, Enoque e Elias. Ambos são conhecidos por suas histórias únicas de serem levados diretamente para o céu sem passar pela morte. Enoque é uma figura antiga que viveu muito antes do dilúvio. Ele era conhecido por sua fé em Deus e por viver de maneira diferente da maioria das pessoas de sua época. Enoque também é lembrado como o pai de Matusalém, o homem que viveu mais tempo segundo a Bíblia, e o avô de Noé. Elias, por outro lado, foi um profeta importante que viveu durante o tempo dos reis em Israel. Ele é lembrado por sua forte oposição à idolatria em Israel, que era incentivada por Jezabel, a esposa do rei Acabe. Apesar de suas vidas serem muito diferentes, Enoque e Elias compartilham uma experiência única. Ambos foram levados para o céu sem passar pela morte. Isso é algo que a Bíblia diz que só acontecerá novamente quando Cristo voltar. Então, vamos mergulhar mais fundo nas histórias desses dois homens e no que elas podem nos ensinar hoje. Vamos começar. A Bíblia conta a história de dois homens, Enoque e o profeta Elias, que foram levados diretamente para o céu sem passar pela morte. Enoque viveu há muito tempo atrás, enquanto Elias viveu quando havia reis em Israel. Apesar de suas vidas serem muito diferentes, ambos acabaram no mesmo lugar, o céu. Mas como isso é possível? Como Enoque e Elias conseguiram evitar a morte, que é algo que todos nós enfrentamos? Será que eles tinham algum segredo ou conhecimento especial? Ou será que a história deles contradiz a própria Bíblia? Desde o início do mundo, apenas Enoque e Elias conseguiram evitar a morte sendo levados por Deus. Algumas pessoas pensam que Moisés também teve a mesma experiência, mas isso não é verdade. Moisés morreu como qualquer outra pessoa. A Bíblia também fala de pessoas que foram levadas em espírito, como os apóstolos Paulo e João. Mas essa experiência é diferente da de Enoque e Elias. Paulo e João continuaram suas vidas normalmente até morrerem, mesmo depois de terem sido levados em espírito. Enoque era um homem que temia a Deus e vivia de maneira diferente da maioria das pessoas de sua época. Ele viveu antes do dilúvio e foi pai de Matusalém, o homem que viveu mais tempo segundo a Bíblia. Enoque também foi avô de Noé. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre como Enoque foi levado ao céu. Só sabemos que ele andava com Deus e depois desapareceu porque Deus o levou. Elias foi um profeta importante no século 9 a.C. Ele lutou contra a idolatria em Israel, que era promovida por Jezabel, a esposa má do rei Acabe. Em um momento de sua vida, Elias ficou tão triste com a falta de respeito pelo nome de Deus em Israel que pediu para morrer. Mas Deus tinha outros planos para ele. Elias foi levado vivo para o céu sem passar pela morte. A Bíblia dá mais detalhes sobre o arrebatamento do profeta Elias. Elias foi um importante profeta no século 9 a.C. Ele viveu em uma época em que Israel estava se afastando de Deus e adorando ídolos. Jezabel, a esposa má do rei Acabe, incentivava a adoração de ídolos entre os israelitas. Ela estava tentando acabar com a adoração ao Deus de Israel. Elias se opôs fortemente a isso como profeta de Deus. Em um momento de sua vida, Elias ficou tão triste com a falta de respeito pelo nome de Deus em Israel, que pediu para morrer. Mas Deus tinha outros planos para ele. O homem que pediu a Deus para morrer acabou sendo levado vivo para o céu sem passar pela morte. A Bíblia conta que Elias atravessou o rio Jordão de forma milagrosa junto com Eliseu. Depois disso, Elias foi levado para o céu em um redemoinho, como se estivesse sendo escoltado por uma carruagem de fogo. Mas o que aconteceu com Enoque e Elias depois que foram levados? A Bíblia não dá muitos detalhes. Tudo o que sabemos é que eles foram para estar com Deus. Enoque é lembrado como um grande exemplo de fé. O autor do livro de Hebreus na Bíblia diz que Enoque foi levado por causa de sua fé. Elias também aparece novamente na Bíblia. Durante a transfiguração de Jesus, um evento muito importante, Elias aparece junto com Moisés. Representando os profetas de Israel, Elias tem uma conversa com Jesus. A grande questão é: por que Enoque e Elias foram levados se todos devem morrer? Algumas pessoas pensam que isso causa contradições na Bíblia. A morte é uma ordem de Deus por causa do pecado. Depois da queda de Adão, todos foram contaminados pelo pecado, pois Adão representava a humanidade. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu que todos morrem em Adão. Da mesma forma, o autor de Hebreus diz que cada pessoa deve morrer uma vez e depois vem o julgamento. Então isso significa que a morte é uma parte inevitável da vida humana.
Mas no caso de Enoque e Elias, eles foram exceções a essa regra. Eles foram levados por Deus antes de experimentarem a morte. Todos nós vamos morrer um dia. Isso é inevitável. E a morte não é apenas física, mas também espiritual e eterna por causa do pecado. Algumas pessoas pensam que as histórias de Enoque e Elias sendo levados para o céu são apenas maneiras poéticas de falar sobre a morte desses homens bons. Afinal, Jesus disse que ninguém subiu ao céu exceto ele mesmo, e Paulo escreveu que nosso corpo físico não pode entrar no reino de Deus. Mas se entendermos essas passagens da Bíblia corretamente, veremos que elas não contradizem a ideia de que Enoque e Elias foram levados para o céu. Quando Jesus disse que ninguém subiu ao céu, ele não estava negando que Enoque e Elias foram levados para lá. Quando Jesus disse que ninguém havia subido ao céu, ele estava falando sobre sua posição única e especial na obra de redenção, uma posição que ninguém em Israel havia experimentado antes. Paulo, por outro lado, quando disse que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, estava se referindo à natureza pecaminosa do homem. Ele não estava negando a possibilidade de alguém ser levado vivo para o céu. Na verdade, no versículo seguinte, Paulo diz que nem todos morrerão, mas muitos estarão vivos quando Cristo voltar. Essas pessoas serão transformadas para que não estejam mais sujeitas à natureza pecaminosa, mesmo sem passar pela morte. Além disso, o autor do livro de Hebreus no Novo Testamento interpretou o que aconteceu com Enoque como um arrebatamento. Isso mostra que a ideia de ser levado vivo para o céu é consistente com o restante da Bíblia. O autor da carta aos Hebreus na Bíblia interpretou o que aconteceu com Enoque como um arrebatamento literal. Ou seja, Deus levou Enoque e ele escapou da morte, desaparecendo. Mas por que Enoque e Elias foram levados por Deus sem passar pela morte? A resposta para essa pergunta está na soberania de Deus. É importante entender que Enoque e Elias não foram levados porque eram perfeitos. Eles não foram levados porque eram seres místicos ou porque tinham algum conhecimento secreto que ninguém mais tinha. Na verdade, Enoque e Elias eram homens justos e tementes a Deus, mas não por causa de seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Se esses dois homens receberam o favor divino ao ponto de serem levados para o céu, foi por causa da graça de Deus. Enoque e Elias foram levados deste mundo por pura graça de Deus. A Bíblia explica isso na doutrina da justificação pela fé. Podemos dizer que Enoque e Elias foram levados vivos porque Deus decidiu assim, de acordo com sua soberana vontade. Deus é Deus e Ele faz o que quer, sem precisar se justificar a ninguém. O mesmo Deus que estabeleceu a morte como regra para todos os homens por causa do pecado, é o mesmo Deus que pode suspender essa regra quando quiser. Além disso, os arrebatamentos de Enoque e Elias servem para apontar para a realidade do futuro arrebatamento que ocorrerá na segunda vinda de Cristo. A Bíblia diz que os redimidos serão levados. Os que estiverem vivos quando Cristo voltar terão seus corpos transformados e não passarão pela morte. Assim, Enoque e Elias não serão as únicas exceções à regra da morte. Haverá muitas pessoas salvas que terão a mesma experiência que Enoque e Elias. Em outras palavras, o que aconteceu com Enoque e Elias é um exemplo do que acontecerá com todos aqueles que serão levados quando Cristo voltar a este mundo. Agora, gostaria de saber sua opinião sobre este assunto. O que você pensa sobre o arrebatamento de Enoque e Elias na Bíblia? Espero que vocês tenham gostado dessa conversa sobre Enoque e Elias. É fascinante pensar sobre essas histórias e o que elas significam para nós hoje. Lembre-se, o que aconteceu com Enoque e Elias é um exemplo do que a Bíblia diz que acontecerá quando Cristo voltar. Isso nos dá esperança e algo pelo qual ansiar. Mas também é importante lembrar que, embora Enoque e Elias tenham sido levados ao céu, isso não aconteceu porque eles eram perfeitos. Aconteceu por causa da graça de Deus. Isso é um lembrete para todos nós de que não somos salvos por nossas próprias ações, mas pela graça de Deus. Então, o que vocês acham? Deixem seus pensamentos nos comentários abaixo. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!